Imagine você, em uma jornada emocionante pela saúde e pelo bem-estar. Mas de repente surge um desafio assustador: o diabetes tipo 2 e a resistência à insulina. Esses vilões ameaçam a estabilidade do seu corpo, como se fossem sombras escuras no caminho da sua saúde. Mas não tema, porque nesta história incrível, vamos desvendar os mistérios desses inimigos e descobrir como o jejum intermitente pode ser o herói que você PR. Diabéticos tipo 2 podem se beneficiar significativamente do jejum intermitente. O jejum intermitente é mais fácil e natural do que muitas pessoas imaginam. Autoridades médicas podem resistir ao jejum intermitente devido ao status e prestígio associados às práticas estabelecidas. Há evidências de que o jejum intermitente pode melhorar o metabolismo e reduzir os níveis de açúcar no sangue. Mitos sobre os perigos do jejum intermitente, como deficiências nutricionais e perda de massa muscular, são contestados com evidências científicas. Precisa. Jejum intermitente é como uma superpoderosa ferramenta para ajudar pessoas com diabetes tipo 2. Pode parecer difícil, mas jejum intermitente é tão fácil quanto contar até 3. Às vezes, pessoas que sabem muito ficam com medo de mudar suas ideias. Um estudo sério mostrou que o jejum intermitente ajuda a deixar o açúcar no sangue sob controle. Algumas pessoas acham que jejum intermitente pode deixar a gente fraco ou doente, mas é só uma história. Muitas pessoas acham que só comendo o tempo todo é que se pode ser saudável, mas não é bem assim. Algumas pessoas dizem que o jejum pode fazer a gente perder músculos, mas não é verdade. Imagine se o seu corpo pudesse se transformar em um super-herói que não precisa comer o tempo todo. Jejum intermitente pode parecer uma coisa de adultos, mas até as crianças podem entender como é legal. Então, em vez de ficar assustado com o jejum, você pode experimentar e ver como se sente. Nutrientes importantes como proteínas, gorduras saudáveis e vitaminas. Quando você come alimentos reais, está alimentando seu corpo com o que ele realmente precisa para funcionar bem. Jejum intermitente não é sobre passar fome, mas sim sobre comer de uma maneira mais eficiente. Você ainda pode comer até ficar satisfeito, só que em um período de tempo mais curto. Imagine se você pudesse comer tudo que gosta, só que em menos tempo. É como se o seu corpo tivesse uma superpoderosa máquina de digestão que funciona melhor quando você a usa por períodos mais curtos. Pode parecer estranho, mas comer o dia todo não é o que os humanos fazem naturalmente. Nós somos como os servos do quintal, comemos algumas vezes por dia e isso está bem. Uma das preocupações com o jejum é a falta de nutrientes. Mas se você comer alimentos reais, estará fornecendo ao seu corpo todos os nutrientes necessários. Então, em vez de se preocupar com o jejum, experimente e veja como seu corpo responde. Você pode se surpreender com o quão bem se sente quando come de uma maneira mais natural e eficiente. Quando escolhemos alimentos reais, estamos optando por nutrientes essenciais como proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos de qualidade, junto com vitaminas e minerais que nosso corpo precisa. Esses nutrientes são como super-heróis que nos ajudam a transformar nossa comida em energia para nos manter em movimento. Quando comemos menos, nosso corpo precisa de menos desses nutrientes, mas ainda é importante garantir que estejamos recebendo o suficiente para nos manter saudáveis. Se você está jejuando por mais de um dia, pode ser uma boa ideia suplementar com eletrólitos como sódio, potássio, magnésio e cálcio, para ajudar seu corpo a funcionar melhor. Também é importante considerar a desidratação durante o jejum prolongado e garantir que estamos consumindo água suficiente, juntamente com os eletrólitos, para evitar tonturas, náuseas e cansaço. Agora, quando falamos sobre o que comer durante o jejum intermitente, precisamos considerar alimentos com baixo teor de amido, como couve-flor, brócolis e aspargos, que são ótimas opções.
Mas se você é ativo, magro e não tem problemas com sensibilidade à insulina, pode incluir alguns outros alimentos como tubérculos e feijões, em quantidades moderadas. Manter um consumo de até 150 gramas de carboidratos por dia, principalmente provenientes de fontes naturais integrais, pode ser uma boa prática. Em termos percentuais, isso representa entre 5% e 30% das calorias totais, sendo 5% para uma dieta cetogênica e 30% ainda abaixo das diretrizes padrão. Isso significa que entre 45% e 80% das calorias devem vir de gorduras saudáveis, o que é completamente natural e saudável quando provenientes de alimentos reais. Consumir dessa maneira não apenas ajuda a reduzir o risco de cálculos biliares, mas também pode ser benéfico para a saúde geral. Quanto à preocupação com a perda de massa muscular durante o jejum, é importante entender como o corpo obtém energia durante esse período. Contrariando a crença comum, o cérebro não depende exclusivamente de glicose. Durante o jejum prolongado, ele pode usar cetonas como fonte de energia. Além disso, o corpo tem mecanismos inteligentes, como a gliconeogênese, para produzir glicose a partir de fontes alternativas como a glicerina, encontrada na quebra de triglicerídeos. Durante o jejum, o corpo prioriza a preservação da massa muscular, principalmente devido à ação do hormônio do crescimento humano, que poupa os músculos e utiliza outras fontes de energia. Mesmo que o corpo armazene carboidratos na forma de glicogênio, a quantidade de energia disponível na forma de gordura é muito maior, o que minimiza a perda muscular durante o jejum prolongado. Portanto, a perda de massa muscular durante o jejum intermitente depende de vários fatores, incluindo a duração do jejum e o estado geral de saúde e atividade física da pessoa. Agora vamos abordar um tema importante relacionado ao diabetes tipo 2 e à resistência à insulina. A resistência à insulina ocorre quando o corpo produz cada vez mais insulina, mas ela não funciona eficazmente, resultando em níveis crescentes de açúcar no sangue. Isso contribui para problemas metabólicos e pode levar a uma condição na qual a insulina não funciona mais como deveria. Para lidar com isso, a medicina tradicional muitas vezes recorre à metformina, que ajuda a tornar as células mais sensíveis à insulina. No entanto, se isso não for eficaz, a próxima etapa é adicionar insulina externa, o que pode piorar a situação ao aumentar os níveis já elevados de insulina. É aqui que o jejum intermitente entra em cena como uma abordagem alternativa que pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue e aumentar a sensibilidade à insulina. Durante o jejum, os níveis de açúcar no sangue diminuem, tornando o corpo mais sensível à insulina, o que pode reduzir a necessidade de medicamentos como a insulina exógena. No entanto, alguns críticos alertam sobre os perigos do jejum intermitente, especialmente para aqueles que já estão tomando insulina. No entanto, é importante entender que o perigo real pode ser aceitar cegamente os argumentos contrários sem considerar os benefícios potenciais do jejum intermitente. Seguir uma dieta equilibrada. Comer apenas quando estiver com fome e evitar comer quando não estiver são princípios simples que podem ajudar a desenvolver um estilo de vida saudável com o jejum intermitente. Essa abordagem flexível permite que as pessoas adaptem o jejum intermitente de acordo com suas necessidades e preferências individuais. Por exemplo, uma janela de alimentação de 10 horas pode ser adequada para algumas pessoas, enquanto outras podem preferir um período de jejum mais longo. Em última análise, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta eficaz para melhorar a saúde metabólica e controlar o diabetes tipo 2, desde que seja praticado com responsabilidade e sob orientação adequada.